Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre inequações exponenciais. Então hoje veremos como podemos variar, o expoente de um número de modo que ele fique maior ou menor do que outro, posto na desigualdade. No exemplo da letra A, eu digo para vocês que 6 elevado a x² mais x deve ser maior do que 36. Vamos lá. Se eu puser que x é 0, tá valendo? 0 mais 0, 0. 6 elevado a 0, 1. 1 é maior que 36? Não. O 0 não vale. Se eu puser que x é igual a 1, tá valendo? Vamos ver. 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. 6 elevado ao quadrado dá 36. 36 é maior que 36? Não, é igual. O 1 também não vai entrar. Ou seja, qual é a faixa de valores que vai partir disso aí? Você está entendendo? Qual é a faixa de valores? Tá? Então assim, toda vez que você pegar algo do tipo, primeira coisa, pessoal, para resolver uma inequação, o que é que você precisa saber? 6 elevado a x é igual a... Tipo, 6 elevado a x é maior do que 6 elevado a y. Isso aqui só é verdade, tá? Quando x for maior do que... Eu vou anotar isso aqui. Decorre as seguintes propriedades. A elevado a x deve ser maior do que b elevado a y. Tá? Se A é maior que B, não, ponham assim, toda vez que você tiver esse número aqui, não sendo uma fração, tá? Ou seja, vamos chamar isso aqui de A. Se A for um número maior do que 1, você mantém o sinal da desigualdade. Ok? Se A é menor que 1, você maior que 1 e menor que 1 e maior que 0, né, pessoal? Se o A, que a sua base for o número compreendido entre 0 e 1, você vai fazer o quê? Inverter o sinal da igualdade. Inverte o sinal da igualdade, não, da desigualdade, né? Igualdade é igual, desigualdade é maior que, menor que. Da desigualdade. Isso é o que você precisa saber, tá? Note que nesse caso, a base 6, que tem a incógnita x, né, elevado, ela é uma base maior que 1. Então você vai manter o sinal. Como assim, Fábio, manter o sinal? Você vai dizer que 6 elevado a x ao quadrado mais x deve ser maior do que 6 elevado ao quadrado, né, que é 36. Se as bases são iguais, os expoentes devem ser também. Então você vai fazer o que? Você vai manter esse sinal, x ao quadrado mais x deve ser maior que 2. Em outras palavras, x ao quadrado mais x menos 2 deve ser maior do que 0. Pessoal, o que é isso aí? É o gráfico de quê? Isso aqui, é o gráfico de uma parábola com concavidade assim, né? E quem são as raízes aí? Dois números que a soma é menos 1 e a multiplicação menos 2. Ou seja, 1 e menos 2. Concorda? Os números são 1 e menos 2. Pode fazer o básico, cara. Você vai encontrar 1 e menos 2. Note que esse pedaço da parábola de azul aqui, está abaixo. Abaixo a gente aprendeu que para baixo é menos. Nos eixos coordenados. Esse ramo está para cima, então aqui é mais. Aqui é mais. Ok? 1 e menos 2, né? 1 e menos 2. Deixa eu só trocar a ordem aqui, pessoal. Claro, o menos 2 vem primeiro. Isso aí tanto faz, tá? Tanto faz não.
O menos 2 vem primeiro, menos 2 e 1. Beleza? Pronto, tá aí. Então ele quer que eu pinte os valores maiores que zero. Maior que zero é a galera positiva. Portanto, tudo isso aqui, ó. Então qual é a condição que satisfaz o meu problema? Qual é a condição? X deve ser menor que menos 2 ou x tem que ser maior do que 1, ok? Portanto, deixa eu colocar isso aqui um pouco mais para baixo. E aí eu vou usar aquele espaço para representar o meu conjunto de solução, ó. Raiz de 2 é menor ou igual a 1 sobre 16, tá assim, né? Eu vou apagar isso aqui, que aí eu coloco o meu conjunto de solução aqui em cima para que vocês possam copiar, caso queiram, né? Ou seja, todos os valores menor que menos 2 e aí você vai escrever assim, ó, solução, existe um x que pertence sim ao conjunto dos reais. Ou seja, há um número, né? Existe um número aí que satisfaz. Quais são os números? São todos os números menor que menos 2 ou todos os números maior do que 1. 1 e menos 2 não entra, tá? Porque é bolinha aberta, tá? Aberto, sempre aberto. Uma vez bolinha aberta, sempre aberta. Abriu, sempre vai estar aberto, tá? Então, se você um dia for fazer interseção com quadro de sinal bolinha aberta com bolinha fechada, quem é que ganha? Sempre aberta. Uma vez aberta, sempre aberta, tá? Então, na letra B temos que a raiz de 2 deve ser menor ou igual a 1 sobre 16. Pessoal, raiz de 2 pode ser trocado por 2 elevado a 1 meio. Raiz de 2 elevado a x, né? Raiz de 2 é 2 elevado a 1 meio elevado a x, tem que ser menor do que 1 sobre 16 é 2 a menos 4. 1 sobre 16 é 2 elevado a menos 4. Por quê? Porque 1 sobre significa menos e 16 é 2 a quarta, tá? Então eu devo ter que 1 meio de x deve ser menor do que menos 4. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Ou seja, passando 2 para cá multiplicando, o meu x deve ser menor do que menos 8. Quem é meu conjunto de solução? Existe um x que pertence ao conjunto dos reais, tal que esse x ele deve ser um número menor do que menos 8. Senão, não vai ter resposta, tá? Aqui eu tenho uma mudança de base, eu tenho 16 e 4. 16 e 4, qual é a base comum aos dois? O número 2, tá? Portanto, eu devo ter que 4 é 2 elevado ao quadrado. O 4 é 2 ao quadrado, 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado, 4. Repete o que está em cima. X ao quadrado menos 36 tem que ser maior do que 1 sobre 16. Presta atenção. 1 sobre 16 é igual a 1 sobre 16 é igual a 2 elevado a menos 4. Você está entendendo, né? Está prestando atenção, né? 2 elevado a menos 4 é igual a 1 sobre 16. Porque 1 sobre significa menos. Ok ou não? Então, 1 sobre significa menos. E o 16 é 4. 2 a quarta. E aí, ó, eu multiplico aqui, né? 2 elevado a 2x quadrado menos 6x tem que ser maior do que 2 elevado a quarta. Se as bases são iguais e é maior que 1, eu mantenho o sinal. Portanto, 2x ao quadrado menos 3x deve ser maior do que 4. Passando para cá e dividindo por 2, né? Mas lá na frente, eu tenho que 2x quadrado menos 3x menos 4 deve ser maior que 0. Dividindo toda a equação por 2, né, para simplificar a minha vida, x ao quadrado menos... Eita, não vai dar para multiplicar... Ah, não, vai dar sim, porque esse aqui não é 3 não, esse aqui é 6, tá? 6. Então vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 2 maior do que 0, né, pessoal? Ah, aqui é menos 4, hein, pessoal? Ó, aqui é menos 4, menos 4, menos 4. Passa para lá, mais 4. Passa para lá, dividindo. Dois números que a soma é 3 e a multiplicação é 2. 1 e 2. 1 e 2. A soma é 3. 1 mais 2 é 3. E a multiplicação, 1 vezes 2, é 2. Portanto, as raízes dessa equação são representadas por... Eu tenho uma parábola com concavidade voltada
para baixo, quer dizer, desculpa, para cima, né? Aqui é maior, bolinha aberta, os números são 1 e 2, ok ou não? 1 e 2. E aí, eu tenho que isso aqui é menos, isso aqui é mais, aqui é mais, ó. E aí que ele quer que eu pinte os valores maior que zero, então, para cá e aqui para cá. Quem seria meu conjunto de solução nesse caso? O meu conjunto de solução é x pertencente ao conjunto dos reais, tal que x deva ser menor que 1 ou qualquer x, contanto que seja maior que 2 também, ou um ou outro, tá? Aqui, para encerrar, eu trago uma inequação em que existe as bases são frações. Olhe, preste atenção nisso aqui, viu? Preste atenção nisso aqui, porque se a base é um número entre 0 e 1, a base é um número entre 0 e 1, lá no final, o que é que eu vou fazer? Vou inverter o sinal. Cuidado! Vamos lá. 1/9 é a mesma coisa do que 3 elevado a menos 1. Elevado a x menos 3 deva ser menor do que 1/9 é a menos 2, né, pessoal? 9 é 3 ao quadrado. 1 sobre 9, então menos. 27 combina com 3 à terceira. Como é 1 sobre, então menos. X ao quadrado menos 2. E aí eu vou multiplicar, ó. 3 elevado a menos... eu posso botar 1/3, né, pessoal? Eu vou fazer assim, ó. Vou voltar esse exercício, tá? Vou voltar. Quem é 1/9? 1/9 é 1/3 elevado ao quadrado. Porém, isso aqui está elevado a quanto? Porém, isso aqui está elevado a x menos 3. Menor do que 1 sobre 27 é 1/3 elevado à terceira. Ou seja, quem é isso aqui? 1 sobre 27. 1/3 à terceira elevado a x. Ok ou não? E aí eu tenho que 1/3 elevado a 2x menos 6 tem que ser menor do que 1/3 elevado a 3x quadrado menos 2. Certo? Como as bases são números entre 0 e 1, o que é que eu devo fazer? Inverter o sinal, tá? Falei, expliquei ali, ó. Então eu devo ter que 2x menos 6 é maior que 3x quadrado menos 2. Passando para cá, eu tenho que menos 3x quadrado mais 2 mais 2x menos 6 deva ser maior que 0. E resolvendo isso aí, eu tenho menos 3x quadrado mais 2x menos 4 maior do que 0. Multiplicando por menos 1, só para ficar positiva, eu tenho 3x ao quadrado menos 2x, tá? Mais 4 maior do que 0. Pessoal, vamos calcular o delta dessa equação. Note que delta é b ao quadrado menos 4ac. Isso aí vai dar 4 menos 24, ou seja, o delta é igual a menos 20. Quem são as raízes? Não existe, né? Lembra disso aí que quando eu tenho um delta negativo, né? Quando eu tenho um delta negativo, não existe raiz. Portanto, a parábola ela não vai tocar, ó, essa reta de azul aí em nenhum ponto. Em nenhum, né? Em nenhum ponto. Ou seja, toda ela fica para cima. Ou seja, se está tudo acima do eixo, então tudo isso aqui é positivo. Ele quer que eu pinte os valores o quê? Positivos ou negativos? Ele quer que eu pinte os valores positivos. Todos são positivos. Ou seja, qualquer número que eu puser naquela equação ali, 10, 0, 1, menos 1, menos 10, 15, 20, 1 milhão, menos 50, qualquer número, então eu devo ter que x pertence ao conjunto dos reais. Tá?
Quem é o meu conjunto de solução? Conjunto dos números reais. Tá aí mais exemplificado um assunto, né, de como pode vir funções no nosso vestibular, e dessa vez inequação exponencial, tá? Uma coisa muito evidenciada. Próxima aula entraremos no conceito de logaritmos, tá bom?